Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 23. Águas. Hoje pela manhã, sobre águas tranquilas, vamos refletir logo mais à noite sobre as águas turbulentas. Diz esse salmo, um mais conhecido dos salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me mansamente junto às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Senhor Deus, continua a falar ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 23 pode ser resumido da seguinte forma: o Deus que supre e Ele dá descanso e mantimento, Ele dá alívio refrescante e guia em todo lugar certo e para o lugar certo. Ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte, o qual todos nós ou já passamos ou passaremos, e Ele nos dá o consolo necessário e cuida de nós, mesmo diante dos inimigos. Disso, meus irmãos, precisamos aprender e queremos destacar uma das pérolas deste tesouro neste salmo. É o verso 2, onde diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso fica para uma outra reflexão, mas guia-me mansamente a águas tranquilas. Como precisamos disso hoje. Hoje, todo mundo já ouviu e disse: vai passar, isso vai passar. Mas passados um ano das primeiras vezes que ouvimos e dizemos isso, agora não é nem mais uma afirmação, é quase uma pergunta: vai passar? Sim. O que temos visto e sofrido, e nesse tempo, meus irmãos, que não pode se mensurar apenas de saudade, dor, mas de um somatório de coisas que tem acumulado na vida de todos. Se pudéssemos olhar para cada vida e para cada coração, nós pensaríamos e vamos perceber que quase todos já estão transbordando. Já não falta aquela gota d'água para transbordar. Sim, por isso você, eu, todos nós, precisamos ir mansamente às águas tranquilas. Vamos a elas. Quando na realidade um pastor conduzia o seu rebanho ao pasto para o alimento e à fonte de água para a necessária água, meus irmãos, ele nos mostra 4 possibilidades que nós precisamos entender. A primeira delas é um lugar de esperança. Saber onde está, ou se está logo adiante, ou saber que alguém nos leva para onde está, já anima o coração. Quem já teve muita sede e sabia onde tinha água, chega a recuperar a força. Há casos de pessoas perdidas em desertos que, quando eles visualizam um oásis, redobra a energia, sai energia de onde não tem, começa a correr quando nem podia andar para chegar na água. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a esperança faz isso conosco, faz isso em nosso coração. Esperança não é apenas um presente, é dádiva, é dom, é cuidado, é fé real. Saber onde está, o simples vislumbre da água
nos dá paz. A questão da esperança é que ela está sempre à nossa frente, como um farol que guia um barco para onde ele deve ir. Nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e a nossa esperança é nele, que nos guia às águas tranquilas. Esperança. Nunca perca a esperança, porque a esperança e a nossa esperança, insisto, não está firmada em homens, em governos, em tecnologia ou em qualquer outra coisa. Está firmada no Senhor. A história bíblica que me faz entender isso claramente é Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Ele estava sendo apedrejado até a morte. Estava uma multidão aos gritos desejando a morte dele. E naquele momento, ele tem uma visão do céu. E não é só um céu, ele vê o trono de Deus e vê Jesus Cristo de pé. Não temos mais detalhes sobre esta visão, meus irmãos, mas quase posso ver Jesus com a mão estendida para Estevão. E aquilo deu uma esperança revigorada àquele homem, que pôde perdoar quem fazia mal, que pôde desejar viver e viver eternamente. E foi recebido nos braços do Pai. Esperança. Mas quando vemos águas tranquilas, também sabemos que ali é um lugar de refúgio. Note que uma fonte de água sempre é o melhor lugar para construir um refúgio. As grandes cidades geralmente eram construídas em volta de leitos de água, de rios que pudessem suprir. O melhor refúgio não é um lugar alto, o melhor refúgio é um lugar onde as necessidades são supridas. E aqui estamos com águas tranquilas, é um lugar seguro. E a nossa vida deve se refugiar em Deus. O Salmo 46 já nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se é refúgio, assim quando Ele nos leva a essas águas, meus irmãos, eu me sinto seguro. E aqui vem uma pergunta: será que é possível você se sentir seguro numa UTI? Será que é possível você se sentir seguro em meio à perseguição, ou no meio de uma guerra, ou no meio de uma aflição tão grande? Como sentir segurança nessas situações em que não temos controle do nosso ponto de vista e que temos visto ou enfrentando diariamente? Porque aqui, meus irmãos, está a chave da compreensão desse texto. É porque o Senhor é o nosso pastor. Porque em nenhum outro lugar na terra você se sentirá tão seguro quanto junto às águas tranquilas, quando você é levado pelo seu pastor, pelo nosso Senhor. Quando Jesus nos conduz a isso, meus irmãos, é refúgio. Por isso, precisamos aprender que refúgio não depende do lugar nem da ocasião, não depende do seu estado de espírito ou da sua variação hormonal, não depende de como você está se sentindo agora, depende de quem você crê e a quem você entrega a sua vida e a quem você segue, ao nosso Senhor. Eu ouvi certa vez a história de um crente que foi internado em estado grave no hospital. Mas é interessante a vida daquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha uma serenidade e uma paz que não era possível. Ele conseguia falar um pouco ainda e as suas palavras não eram de desespero e ele estava sentindo dor. Eram palavras de amor, de ânimo, de consolação. Como era possível aquele homem doente
contagiar toda a enfermaria, e não falo de vírus e bactérias, eu falo da presença de Deus. Como era possível, com tão poucas palavras e com praticamente nenhuma ação, ele transmitir tanto amor, tanta fé, tanto carinho? Sim, meus irmãos, é porque ele sabia aonde estava o seu refúgio. E nestas águas tranquilas, não apenas estamos lá, como há lugar para mais pessoas virem e também descansarem. E daí, esse texto também nos ensina que precisamos de uma pausa. Às vezes eu oro assim: Senhor, me concede um pouco de paz, um dia tranquilo, concede um dia com poucos problemas e dificuldades. Eu creio que todos nós já fizemos esta oração, mas nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que isso tem sido raro. Mas sabe que uma coisa que quando eu olho para esse texto e olho para o que estamos passando, eu preciso lembrar que as águas tranquilas são mais que uma fonte de água. É um lugar fresco, digno de morada. É um lugar que eu posso estar e permanecer, mas é um lugar que eu posso descansar e ter a pausa necessária. No rebanho, quando era então levado, havia o tempo de comer e havia o tempo de beber, havia tempo de caminhar e havia tempo de descansar. Note que o texto bíblico fala: guia-me mansamente até as águas tranquilas. Parecem exatamente que a forma como vai corresponde ao lugar onde chegaremos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Eu creio que em determinados momentos da nossa vida, Deus nos concede essas águas tranquilas para enfrentarmos novos desafios. Nos concede uma pausa para enfrentar novos desafios. Foi assim com Jesus no Getsêmani, que orou antes de ir para a cruz, onde sofreu por nossos pecados. É como ir numa reunião de oração antes do envio e comissionamento, como aconteceu com Paulo em Atos 13. É como Pátimos, quando João viu o céu antes de voltar para a perseguição que ele estava sofrendo. Uma pausa, uma necessidade. Há uma máxima na ciência: sem água não há vida. Na busca dos planetas e por chamados vidas em outros planetas, a primeira coisa que se busca é água, ou o conceito básico da água. Sem água não há vida. E por isso, meus irmãos, o que está sendo oferecido para as ovelhas não é só algo a mais, é vida e algo necessário. Ir para as águas tranquilas é necessidade. É necessidade. Um ribeiro de águas tranquilas é o ideal para a vida, em todo o tempo, para beber, para a higiene, para a manutenção, para cozinhar, para tantas outras coisas. Como a água é importante e como chegar nesse lugar é importante. Um pastor naquele tempo e hoje também sabe que se levar o rebanho para uma corrente de águas turbulentas, algumas ovelhas se perderão. Podem até querer ir lá, mas sofrerão. Não é assim que funciona. Um pastor sabe que aquele lugar de águas tranquilas é especial. E isso é imprescindível. Pode ser uma oração, uma jornada, uma vida. A necessidade, meus irmãos, infelizmente parece que a gente tem muitas coisas urgentes e estamos esquecendo das importantes. E uma delas é ir para as águas tranquilas. Este é um tempo de gente cansada, de gente exausta, sem ânimo. Bem,
eu convido você a ler este salmo e a entendê-lo, porque este salmo é dito por um ex-pastor que já é escrito por um ex-pastor que já passou por muita coisa e ele está agora nas águas tranquilas. Mas para isso você precisa lembrar de 4 coisas. Primeiro, a ovelha deve estar sempre junto ao pastor. Ou seja, aproxime-se de Deus. Rebanho e pastor andam juntos. Aproxime-se do Senhor. Segunda coisa, a ovelha deve seguir a orientação e a correção para seguir o caminho certo. A expressão mais comum que a gente ouve em rebanho é ovelha perdida. E muitas ovelhas se perdem porque deixam de ouvir, deixam de prestar atenção, deixam de receber a correção. Por isso, siga não o rebanho, siga o pastor, siga Jesus. A ovelha deve reconhecer a fonte de toda a bênção. Observe que o texto pede que o pastor guie. A ovelha sabe que o pastor dirigirá para o lugar certo. O nosso Senhor tem feito isso. E finalmente, precisamos saber que somos ovelhas e que precisamos do nosso pastor. E ele nos guiará mansamente às águas tranquilas. Vamos ouvir. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai querido, gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, porque o Senhor é o nosso pastor. Há tantos, ó Deus, que precisam ser guiados, ó Deus, a essas águas de tranquilidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós neste tempo. Tem misericórdia, ó Deus, dos que estão cansados. Que eles possam, ó Deus, estar junto a Ti e assim permanecer, ó Pai, dar refúgio, da esperança, da paz. Concede as águas tranquilas para revigorar e assim prosseguirmos segundo o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa-nos agora mais uma vez, ó Deus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.